som. A gente tá fazendo pelo celular, eu não tô online, não tô vendo pelo computador. Não tá virada. Tá virada? Ué. Mas antes deu. Você não pode virar o telefone. Então. Posiciona ele diferente. Não consegue colocar em outro encostado? Tem que ver se o áudio vai pegar. Josi, me responde aí se o áudio tá funcionando, tá captando legal. Pois é, por causa da parte de baixo. Eu fico segurando, não dá nada. A imagem tá muito perto, a gente consegue ver. Pra mim aqui tá aparecendo tudo bem. Não? Assista a tua imagem, mas pra mim aqui tá bom. Uhum. E assim tá melhor? Não, falou que agora sim, essa coisa existe. Agora tá bom? Não, Tá beleza. aí o áudio, Josi, tá dando pra escutar certinho, eu falo mais alto qualquer coisa. Show. Ela falou que áudio e imagem tá ok. Vamos fazer bem curtinho isso aqui. Meio baixo. Ela disse que o áudio tá meio baixo, mas é o que tem pra hoje. Vamos iniciar então a nossa live hoje para os nossos amigos do Portal da Luz, do nosso querido Centro Espírita lá da Rondinha, que a gente participa há tantos anos, que a gente gosta tanto. E nós vamos fazer um breve trabalho, uma livezinha aí de 15, 20 minutos, de uma breve reflexão acerca do Evangelho.
Mas nós vamos iniciar essa reflexão por uma história que não faz parte do contexto da nossa doutrina espírita. Essa história é contada por um autor chamado Chad Heltmaster. Ele é um dos grandes autores mais renomados e conhecidos da neurolinguística na atualidade. E o Chad, ele escreveu uma história para a nossa reflexão que eu divido com vocês hoje aqui. Ele conta que existia num país oriental de muito tempo atrás, de um século, 2, 3 séculos atrás, aonde hoje que seria a Índia, a China, a gente não sabe ao certo, um jovem órfão que datava os seus 15 anos. O nome dele era Kim. E ele vivia, o Kim, de vilarejo em vilarejo, procurando comida e procurando um abrigo, onde ele pudesse repousar, onde ele pudesse comer, onde ele pudesse ter a sua segurança, enfim. Só que o Kim, ele era mais inteligente, ele tinha uma noção maior do que o normal dos outros jovens da idade dele. O Kim tinha anseios de buscar sabedoria, de entender como as coisas funcionavam, de entender como a vida era. Ele queria entender o sentido da vida, da onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da existência. E ele andava de vilarejo em vilarejo, tentando conversar com o máximo de pessoas possíveis que ele encontrava e que pudessem oferecer para ele esse retorno, oferecer para ele essas respostas. Certo dia, então, o Kim se defronta com um velho, um homem idoso, andando pelo caminho. Esse homem estava muito quebrado, curvado com as costas, e ele trazia, preso com 2 fitas nas suas costas, um grande cesto de vinho. Esse cesto enorme parecia muito pesado. Parecia que dentro tinha algo que pesava muito, que fazia muita força, que exigia muita força daquele velho. E que ele, ao caminhar, se esgotava as energias tentando sustentar aquele grande cesto às costas. O nome do homem era Sarpedus. Então Kim se aproxima dele e tenta uma conversa, ao qual o velho responde de má vontade. Ele então pergunta ao velho se poderia lhe acompanhar na viagem. E o homem responde para o Kim: a mim é indiferente. Então eles passam a seguir naquele caminho, naquela comitiva de 2 pessoas. E o jovem órfão, o Kim, sempre tentando falar, conversar, fazer perguntas, tentar entender acerca da vida de Sarpedus, e era refutado sempre de má vontade. Então, um dia, percebendo que o homem estava muito cansado de carregar aquele cesto enorme, Kim pergunta para ele: você não quer ajuda de carregar o seu cesto? Eu sou jovem, sou forte, você já é velho, está cansado, com as suas costas doloridas, eu faço esse esforço, eu carrego para você. O velho teve uma reação que Kim não esperava. O homem Sarpedus disse: não, você não pode pegar o meu cesto pertence a mim, e só eu posso carregá-lo. O jovem se esquivou, resolveu não falar mais nada sobre o assunto e permaneceram na viagem. Kim percebia que toda noite, eles armavam a fogueira para descansar. Kim virava para o lado, fingia que estava dormindo, mas ficava cuidando, olhando Sarpedus. O velho chegava no seu cesto, destampava e se demorava olhando ali para dentro tudo o que tinha lá. Virava algumas coisas, falava sozinho, resmungava outras, tampava seu cesto e ia dormir. A curiosidade estava latente em Kim, só que ele respeitava muito a distância que o velho homem havia promovido. Passou-se o tempo, passaram-se os dias, passaram-se a semana, e Sarpedus estava cada vez mais alquebrado. O cesto parecia que pesava cada vez mais. Ele já não conseguia mais manter os passos firmes. Trôpego pela estrada, ia levando, até que um certo dia quedou-se doente. E passou-se a doença, passou-se a noite,
E Sártebus percebeu, pressentiu que estava vivendo o seu último dia aqui na Terra. Então, nesse momento, ele chama quem resolve confidenciar a quem o que tinha dentro do cesto. Então ele diz: dentro desse cesto, eu carrego toda imagem e ideia que fiz de mim mesmo que não era verdadeira. Dentro desse cesto, eu carrego cada grão de incerteza e de dúvida que tive pela vida. Nesse cesto, eu carrego cada feixe de vezes que me senti oprimido, de vezes que me senti injustiçado, ou de momentos que as coisas não deram certo para mim e eu me magoei. Quem olhou, escutou aquilo, não entendeu direito, achou que o velho homem já estava variando pela doença, pelos seus últimos momentos, quedou-se calado. Sártebus fechou os olhos e veio a falecer. Kim, em silêncio, providenciou os ritos funerários que eles tinham naquela cultura, permaneceu-se quieto. No dia posterior, se viu diante do cesto. Aquele cesto que sempre lhe acometia de muita curiosidade, já não tinha mais Sártebus para lhe afastar. Ele então resolveu tomar o cesto para si, abrir o cesto e entender as palavras daquele velho homem. Então, com certa solenidade, ele se senta diante do cesto, remove a tampa e percebe que o cesto estava vazio. O que o autor quer contar dessa história é justamente sobre esse cesto metafórico que todos nós trazemos junto de nós, presos ao nosso corpo, presos à nossa mente. Um cesto onde nós vamos alocando várias circunstâncias da nossa vida, várias coisas que acontecem conosco e nós damos demasiado valor. E ao dar demasiado valor, damos demasiado peso a essas circunstâncias, a essas coisas, a esses fatos e a esses atos. E isso, a certo momento da nossa existência, a certo momento do nosso caminho, acaba gerando para nós um peso muito grande, um peso muito forte, que acaba tirando de nós a tranquilidade do andar, a tranquilidade do caminhar, a tranquilidade do viver, e acaba tirando a nossa saúde, o nosso equilíbrio e, por vezes, a nossa felicidade. Eu me lembrei dessa história porque alguns dias atrás vivenciei lá no meu trabalho, quero dividir com todos vocês, uma experiência que me fez lembrar da história do cesto de Sártebus. Algum tempo atrás, ao procurar, abrimos uma vaga de emprego lá para a nossa empresa, e vários foram os candidatos, e um rapaz em específico, que não atendia aos requisitos da vaga, mas fez muita questão, procurou muito, ligou muito atrás, foi muito atrás para conseguir a vaga para ele. Certo dia, então, ele estava lá, foi até a empresa, fez uma tática de guerrilha para conseguir falar comigo e falou para mim que precisava muito de emprego. Estava muito desesperado, tinha uma filha pequena, estava passando necessidade em casa e ele aceitava qualquer trabalho, qualquer oportunidade, mas ele precisava muito trabalhar. Então, eu fiz uma proposta para ele. Eu disse: olha, você não preenche os requisitos, mas eu vou lhe dar uma chance. Então, se você está dizendo que você precisa muito trabalhar, eu vou dar essa oportunidade para que você trabalhe. E a gente vai fazer um teste de 30 dias. Em 30 dias nós vamos ver se você se adequa, se a gente pode contar com você, se você gosta do emprego, se você se empenha bastante. E se você passar nesse teste, a vaga é sua. E ele realmente se dedicou. Trabalhou muito bem. Se esforçou muito, não faltou nenhuma vez, cumpriu os horários, cumpria todas as ordens, as determinações, botou muita energia, ele foi muito bem. A ponto de, antes de fechar os 30 dias de teste, eu procurei ele e disse: olha, parabéns, você vai ser efetivado, a vaga é sua, você se comportou muito bem e valeu a pena, realmente você precisa e você precisava de uma oportunidade e a vaga é sua. Ele ficou muito feliz, ficou muito contente, agradeceu bastante e continuou o trabalho. Acontece
que alguns dias depois disso, aconteceu uma situação curiosa. O momento requeria que ele fizesse, que ele viesse no momento fora do horário de trabalho para cumprir as suas determinações. E ele não compareceu. Ele nunca tinha faltado até então. Nós achamos estranho, porque não era da índole, ele não tinha cometido esse deslize até então. E ele no dia posterior mandou uma mensagem, perguntando se ele poderia ir de novo trabalhar. Porque ele sabia que ele tinha faltado, ele sabia que ele não deveria ter faltado e que aquilo poderia custar a vaga para ele. E nós falamos que sim, que ele poderia vir, e então ele veio e ele justificou. Ele falou: eu tenho depressão, eu estou sofrendo de depressão. E ontem, antes de trabalhar, eu tive uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, então, não me deixou vir trabalhar. Eu disse para ele, então, que ele poderia trabalhar, mas nós que deveríamos dar conta que o tempo de teste nós havíamos zerado. Pela falha dele, por mais que fosse justificado, ele teria que iniciar o teste de novo. Então, ele ficou de vir à tarde e não apareceu. Nós respeitamos, então, o fato, e alguns dias, qual a nossa surpresa, alguns dias depois, ele voltou a nos procurar, dizendo que ele queria uma segunda chance. E nós então dissemos que sim, que sem problema, mas eu fiz o seguinte, eu propus para ele, eu falei: amigo, vou fazer um trato com você. Um trato. Você disse que você precisa trabalhar e de fato você mostrou vontade de que precisa trabalhar. Você tem uma filha pequena que depende de você, você está passando dificuldades, eu sei que você precisa do trabalho, então nós vamos fazer um trato. A partir de agora eu vou lhe ajudar com esse seu problema da depressão. Eu vou lhe ajudar. Você vai vir trabalhar, você vai se dedicar ao trabalho, e eu vou ajudar você a pagar um tratamento com um psicólogo. Vai ser por minha conta. Eu vou também ajudar você se você precisar ir para um tratamento de um psiquiatra que vai lhe indicar algum remédio. Eu vou lhe ajudar financeiramente. Você vai seguir esse tratamento e você vai se dedicar ao trabalho. Mas o trato é o seguinte: você nunca mais usa a desculpa da depressão que você diz que tem para faltar os seus labores, o seu trabalho e os seus ofícios. Você não usa mais essa desculpa. Você vai vir trabalhar, e se um dia você estiver muito mal, você vai vir falar comigo, eu vou conversar com você, eu vou lhe ajudar, mas não use mais o trabalho a depressão como desculpa para faltar ao seu trabalho. Ele topou, ele falou que sim, que estava muito bem. Então eu disse para ele: estamos combinados, hoje de tarde você aparece para trabalhar. Ele não apareceu. Então eu entendi, eu me lembrei do sexto dos sábios. Aquele rapaz havia trazido para ele um peso tão grande pela dor, pelos conflitos, pela depressão que ele tinha, que ele havia criado esse cesto para ele e ele não conseguia se desvencilhar. Eu entendi, por assim dizer, pela convivência e pelo fato de ter oferecido para ele o trabalho que ele precisava e o tratamento para se livrar da doença que lhe dificultava, e ele não ter seguido adiante, é que ele havia criado um círculo em volta dele. A depressão era a desculpa perfeita para todos os fracassos que ele estava nutrindo na sua existência e que não entram aqui como questão, mas que estavam lhe dificultando a vida, vários problemas, e ele dizia que tudo era por causa da depressão. Mas no momento que ele teve a chance de buscar o tratamento, de se livrar daquilo, de estar trabalhando, e estar com autoestima, e estar sustentando a família, ele não quis. A depressão havia virado para ele a desculpa perfeita para tudo que desse errado. Ele tinha uma desculpa já pronta. E ele não conseguia se livrar desse cesto. Aquilo estava travando o caminho dele, mesmo sendo um jovem de 24, 25 anos. Bem, contando essa história de Sarkis, contando para vocês o exemplo que nós vivenciamos no trabalho, agora fazemos o link com a doutrina espírita. Lá no livro Boa Nova,
livro Boa Nova, capítulo 8, conta-nos Humberto de Campos, que um dos discípulos de Jesus, um dos mais dedicados, um dos que mais se empenhava em aprender o Evangelho, se chamava Bartolomeu. Só que Bartolomeu era uma pessoa triste. Bartolomeu era melancólico. Ele não tinha uma alegria no seu olhar. Bartolomeu, de verdade, estava passando por momentos complicados. Ele havia perdido a mãe fazia pouco tempo. Ele estava passando por dificuldades financeiras, porque ele era pescador, mas não tinha um barco. Então ele precisava arrendar um barco de um outro senhor. Ele pegava o barco de um outro homem, ia pescar e dividia aquilo que ele conseguia pescar. Só que tinha um caso: se ele não pescasse nada, ainda assim ele tinha que pagar o aluguel do barco. E ele estava passando por dificuldades materiais. Não bastasse isso, o seu pai e os seus irmãos não poupavam ele do desânimo por ele ser um seguidor de Jesus. Falavam eles que ele era um traidor da lei. Então Bartolomeu estava vivendo um momento complicado na sua vida. Ele estava passando por um momento depressivo, ele estava passando mal, ele não conseguia ter alegria. E Jesus, então, certa noite, chama Bartolomeu para uma conversa. E pergunta para Bartolomeu acerca do que ele estava vivendo, por que ele era tão triste. E Bartolomeu vai falando as coisas, eles vão tecendo uma conversa. E a certo momento, então, depois que Bartolomeu abre o coração, conta as coisas para ele, as dificuldades, Jesus tece com ele um diálogo que eu me permito ler a vocês. Jesus fala: Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias de retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. O que Jesus está falando para Bartolomeu é justamente a questão que nós vamos enxergar lá em Salmos. Nós, durante a nossa vida, a nossa caminhada, nós nos deparamos com uma estrada pedregosa e tortuosa. E nós, ao estarmos vencendo as dificuldades do caminho, nós vamos criando para nós uma casca dura, mas também uma mentalidade muito derrotista. Nós acabamos não querendo passar pelas dificuldades. E várias vezes nos sentimos oprimidos por todas as circunstâncias difíceis que acabamos ter que passar. Nos sentimos injustiçados, sentimos que nós não deveríamos estar passando pelo que passamos, acabamos dando um demasiado peso para as circunstâncias negativas que vivemos, ao invés de dar o peso certo para elas e dar o mesmo olhar para as circunstâncias positivas. Jesus diz assim para Bartolomeu, de grosso modo: Bartolomeu, você está tão preocupado com as circunstâncias difíceis, negativas, você está perdendo tanto tempo olhando para elas, que você deixa de olhar as coisas boas da vida. E tudo aquilo que está à sua volta, que Deus colocou ali, para amanar a sua dor. Porque cada desafio também vem com bálsamo. Cada circunstância difícil nos é concedido também
algo para suavizar essa experiência. E nós, por vezes, na mais das vezes, a nossa natureza é justamente dar um peso muito grande para a circunstância negativa. Encher o nosso cesto de coisas que não condizem com a verdade e atrapalhar no nosso caminho. Bartolomeu, então, escutando aquilo, responde para Jesus com uma pergunta, com uma indagação. Ele diz: Mestre, vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Olha a pergunta, a fragilidade de Bartolomeu diante da lição, a pergunta dele. Ele diz assim: Mestre, mas isso é muito difícil. Eu vou ter que ficar cuidando o tempo inteiro? Eu vou ter que ficar me vigiando o tempo inteiro? Eu não vou conseguir fazer isso. É isso que Bartolomeu respondeu para Jesus. E é então que a resposta de Jesus para essa pergunta de Bartolomeu mostra o mestre incomparável que Jesus é. Jesus responde assim: Bartolomeu, a verdade do Evangelho não exige nada de ninguém. Ela pretende transformar as pessoas. A verdade não exige, a verdade transforma. E aí vem o ponto crucial do nosso raciocínio da noite de hoje. Transformação. O Evangelho propõe a nós a transformação dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos medos. Propõe que nós nos transformemos moralmente, que nós nos transformemos na melhor versão que nós conseguimos, que nós nos transformemos para melhor, evoluamos, busquemos mais, que nós consigamos ir adiante no nosso caminho, na nossa existência. Porque, a certo momento, quando nós transformamos o nosso íntimo, acontece uma coisa muito curiosa. Aquela prova que estava vindo, aquela dor, aquela crise, e pode ser aqui a crise que for, uma crise de saúde, uma crise financeira, uma crise no relacionamento, a crise de estar se sentindo só porque alguém que a gente amava se foi, qualquer crise, aquilo está vindo para nos impor uma vivência, uma experiência que nós precisamos passar para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual, do ser secular que somos. Porque aí vem um tanto. Pensemos na metáfora do cesto. Se nós enchemos o nosso cesto nessa existência, imagina as tantas reencarnações que tivemos. Quanto trazemos dentro desse nosso cesto metafórico, nos oprimindo, nos pesando, nos atravancando o caminho? Então, nós estamos passando por essas crises, por essas dificuldades, e no momento que nós modificamos o nosso jeito de ser perante aquela dificuldade, perante aquela crise, sabe o que acontece? Aquilo deixa de ter necessidade. Porque já cumpriu a função. A dor que vivemos já cumpriu a função de nos transformar numa outra versão melhor de nós mesmos. Então, ela não tem mais razão de ser. Então, quando Jesus diz, o Evangelho não pretende exigir nada de ninguém, ele pretende transformar as pessoas, esse é o ponto. Que nós busquemos a transformação da nossa versão, que nós ressignifiquemos a nossa vida, ressignifiquemos as nossas dificuldades, transformemos as crises, as dores, os sofrimentos que estamos vivendo em circunstâncias que vão nos aclarar, clarear a visão e nos iluminar. E então, nós vamos nos transformar e essas dificuldades vão deixar de ser necessárias. E o cesto a gente começa a esvaziar. Muito obrigado pela atenção de vocês essa noite. Desculpa alguma coisa no som, na imagem. A gente não tem muito hábito de fazer live, então estamos meio no improviso. Agradeço a atenção de todos vocês, inclusive aqueles que vão ver depois. Também agradeço o interesse. Agradeço a Josi pela paciência conosco.
beijo, um abraço para todos vocês.